E o título de hoje, 5 métodos dissimulados. Antes da gente falar um pouquinho sobre o conteúdo, quero agradecer muito os meus amigos que têm compartilhado esse conteúdo com outras pessoas. É interessante que eu ficava pensando assim, né? Bom, o pessoal compartilha com os amigos da classe bíblica, da classe da escola sabatina, o pessoal que está por ali já envolvido com as coisas de Deus. E eu tenho percebido e tenho recebido várias histórias de pessoas que compartilham com pessoas que nem estavam interessadas nas coisas de Deus, e esse conteúdo tem despertado a vontade de estudar a palavra. Que todos sejam bem-vindos e que a gente possa mandar pelo menos para 1, 2, 3 pessoas e que esse conteúdo possa ser uma bênção. Beleza? Olha só, 5 métodos dissimulados. Se liga aí porque todos eles são tops. Eu acho que cada um deles merecia pelo menos um dia de análise. Mas a lição vem trazendo de que desses métodos que Satanás utilizou, o primeiro deles foi apresentando um falso milagre. É interessante que todos esses 5 pontos, eles também ainda acontecem no dia a dia. Os métodos, o tempo muda, mas os métodos de Satanás, eles basicamente continuam os mesmos. Então, veja, no passado ele utilizou de um falso milagre. Hoje em dia, também existem falsos milagres. 2. Ele distorceu a palavra de Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, se é o diabo, ele não quer saber da palavra de Deus, ele não quer saber da Bíblia. Só que ele tem uma característica interessante. Ele utiliza da palavra de Deus, só que distorcendo a palavra de Deus. Você vê esse exemplo, né, isso acontecendo quando ele conversa com Adão e Eva. Você percebe quando Satanás vai conversar com Jesus durante aqueles 40 dias que ele estava em jejum. O que acontece? Ele utiliza das palavras da Bíblia, mas ele utiliza de forma distorcida. Número 3, olha aqui, ó, faz uma declaração imprecisa. É interessante como é que uma frase de Satanás tem metade verdade, metade mentira, palavras bonitas. Nossa, como são palavras doces, mas atrás daquele doce, atrás daquelas palavras, existem pensamentos errados. Vamos lá. 4º ponto, Satanás levou Eva a seguir os seus sentidos. Às vezes a gente fica muito nessa de que, não, eu quero ter uma experiência, eu fui naquela igreja e olha como eu senti. Ei, se liga aí, sentimento não pode ser regra de fé. Regra de fé é a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente pode sentir de uma forma errada, a gente pode ser levado a ter um sentimento errado, beleza? 5, rapidinho aqui, olha. O Satanás, o adversário, ele sempre usa uma pessoa que caiu para poder enganar uma outra pessoa. Entendeu? 5 pontos que aconteceram lá no início do mundo e que ele continua colocando em prática. Vamos se ligar e sobre esses pontos a gente ainda vai conversar bastante nesse trimestre.